Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, no horário que você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo. Vamos para mais uma aula aqui preparando você em física para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E o assunto agora é um assunto que já caiu aí em provas da CESP, beleza? Que é movimento circular e uniforme, beleza? Então, vamos tentar entender como funciona esse tipo de sistema, como que a gente é capaz de resolver modelos que envolvam essa estrutura do movimento circular uniforme. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que o movimento circular acontece numa circunferência, tá? Então a gente vai pensar o seguinte: toda circunferência ela tem um ponto central e a distância desse ponto central até uma das suas bordas a gente chama isso aqui de raio. Eu tenho aqui duas circunferências com raios diferentes, chama de R1 e de R2, beleza? Quando a gente faz um deslocamento nesse sistema, a gente tem que ficar muito esperto com o seguinte: eu vou fazer um deslocamento em cada um dos dois sistemas aqui com um ângulo alfa, um ângulo qualquer, alfa e alfa. É um ângulo qualquer, poderia ser 30 graus, 45 graus, 60 graus, tanto faz. O que a gente observa, pessoal? O que a gente observa é que esse corpo ele vai observar alguma coisa se movimentando nessa trajetória. A mesma coisa que nessa trajetória. Só que os ângulos são iguais. Então, se a gente for considerar os ângulos de movimento, a gente pode dizer que eles se deslocaram a mesma coisa. Mas isso não é correto. Porque esse movimento precisa depender do raio. E aí a gente precisa, então, criar uma unidade de medida, alguma característica que faça com que esse movimento realmente dependa desse raio. Para a gente poder dizer que o deslocamento, a variação de posição desse primeiro elemento é maior do que a variação de posição do segundo, ou do segundo é maior do que o primeiro. Ou seja, a gente precisa aprender a interpretar essa relação. Isso é tranquilo. Por quê? Porque a gente vai criar uma unidade de medida que a gente vai chamar de radianos. O que significa a unidade de medida radianos? É uma unidade de medida que vai trabalhar aí meio que em função do raio do sistema, tá? Então perceba comigo, como que eu falo, professor, de radianos? Primeira coisa que você precisa saber, e eu tenho certeza que você está aqui estudando, se preparando, já sabe, que é comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é 2πr, né? Isso daqui é o comprimento de uma circunferência. Então, em radianos, a gente vai dizer que essa volta completa, né, a volta completa que eu desse nessa circunferência, ela teria 2π radianos, certo? Então, uma volta completa equivale a 2π, unidade de medida, radianos, beleza? Fica essa dica aqui para você, para a gente poder entender esse tipo de sistema. E aí a gente criou aí uma unidade de medida. Até se você quiser em algum momento fazer a transformação, né? Por exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus, professor. Quantos radianos isso vale? Bom, lembra que uma volta completa são 360 graus, uma circunferência, e isso equivale a 2π radianos. Então, a gente pode calcular esses 30 graus dentro dessa nova unidade de medida. Como? Fazendo a regrinha de 3. 360x é igual a 30 vezes 2π. Corta o zero. Vai ficar que x é 6π dividido por 36. Isso aqui vai dar π sobre 6. A gente não resolve isso daqui, a gente deixa aí em fração. Π sobre 6 radianos é exatamente 30 graus. A gente consegue aí, de certa forma, fazer essas transformações. Isso é importante. Porque a partir do momento que eu tenho uma medida que depende do raio, eu posso, então, estudar a variação angular desse sistema. E aí fica muito mais fácil. Então, se eu tenho um ângulo alfa aqui, a variação de alfa, delta alfa, seria o quê? Seria a posição, sei lá, a gente poderia chamar de alfa inicial até alfa final, ou seja, o ângulo inicial até o ângulo final, certo? Só que se eu quero transformar isso para metros, aí que vem o pulo do gato. Porque delta alfa está dado em
radianos. E é uma unidade de medida que depende do raio. E se ele está dado em radianos, se eu multiplicar isso pelo valor do raio, eu tenho a variação da posição, que é dado em metros. Você entendeu? Mais ou menos assim, ó. Se esse raio aqui valesse 10 metros e ele saiu do ângulo aqui para esse, cuja variação angular, chamar de ΔΦ só para não ficar a mesma letra lá. ΔΦ fosse igual a π sobre 4 radianos, como que eu passaria isso para metro? Primeira coisa, o exercício vai me falar para usar π igual a 3, por exemplo. E ele me dando um valor para π, a gente faz simplesmente isso. Para achar o deslocamento do corpo em metros, a gente vai pegar a variação angular, que é 3 sobre 4, troquei já o π por 3, vezes o raio que ele me deu, que é 10. Ele vai ficar 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 vai te dar um deslocamento de 7,5 metros. Então quer dizer que a posição que ele circula daqui para cá seria de 7,5 metros. Isso é uma introdução para você entender movimento circular uniforme. Compreender essa característica, transformar para a unidade de medida de radianos e a partir disso conseguir calcular um deslocamento de um corpo dentro deste sistema. Beleza? Espero que você tenha compreendido. A gente se vê então na próxima aula, onde a gente vai calcular velocidade angular. Já vamos falar de frequência e período de movimento. Então, galera, até a nossa próxima aula.